Olá pessoal, tudo bem? Queria te cumprimentar com a paz do Senhor. O meu nome é Gabriel, eu sou da Igreja do Nazareno Mão que Resgata e eu queria compartilhar uma palavra com vocês aqui, um rápido devocional sobre algo que Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 5. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria só contextualizar para vocês rapidamente, né? Nós estamos vivendo hoje uma sociedade que tende a inverter todos os papéis, né? Então, todos os papéis, eles estão trocados na sociedade. Os filhos, eles estão mandando nos pais. As esposas adquiriram responsabilidades que elas não deveriam ter. E os maridos, em contrapartida, estão abrindo mão de responsabilidades que eles sim deveriam ter. Diante disso, o que a gente vê? A gente vê uma sociedade, uma mídia, uma cultura que tenta, além de inverter os papéis, eles tentam igualar todas as pessoas. Então, o que eles tentam fazer? Olha, o homem é igual à mulher, assim como a mulher é igual ao homem, assim como ambos têm os mesmos direitos e deveres, como por exemplo como de uma criança. Como que a gente identifica isso? Você já viu um outdoor onde você vê um homem e você vê uma mulher? E por conta da vestimenta do homem, por conta da vestimenta da mulher, muitas vezes, às vezes até o corte de cabelo, né? Você não consegue identificar muito bem, muito facilmente, quem é o homem e quem é a mulher. Isso não é por acaso. Isso é proposital, porque existe uma ideia, né? Uma ideologia de que a gente vai neutralizar tudo. Tanto é que hoje em dia já tem aquela questão, né, de crianças sendo criadas com sexo neutro. Então, quando eu tiro o estereótipo de homem e de mulher e eu torno todos iguais, eu perco a essência bíblica do papel do homem e do papel da mulher. E é exatamente essa essência que Paulo está dizendo aqui em Efésios, no capítulo 5. Veja bem, lá em Efésios 5, 22, Paulo diz o seguinte: Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, lá no versículo 25. Cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Veja bem, para que a gente entenda o que Paulo quis dizer aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa comparação que Paulo fez sobre nós, homens, amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Se a gente não entender isso, então tudo o que Paulo escreveu aqui vai por água abaixo. Eu vou te explicar o porquê. Primeiro, Paulo está falando aqui de submissão, né? E está falando de sujeição. Paulo está falando que a esposa tem que se sujeitar ao marido. O que é esse se sujeitar aqui? Esse sujeitar, veja bem, ele não é obedecer. Paulo não está dizendo que a esposa precisa obedecer ao marido e colocando assim o marido na posição de Deus da esposa. Não é isso que Paulo está dizendo. O termo aqui ele é muito longe de obedecer. Tanto é que esse termo aí mais relacionado à obediência, ele vai ser relacionado quando nós precisarmos, em todo o tempo, claro, né, obedecer a Deus,
e os nossos filhos precisam também nos obedecer. Mas não é esse termo que é usado no relacionamento da mulher para com o seu marido. Esse se sujeitar ou se submeter seria algo mais parecido com abrir mão de direitos. Então a esposa sábia, ela precisa abrir mão de alguns direitos que talvez ela até tenha em prol do marido. Como ele termina aqui dizendo, né? Cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. O que Paulo está colocando aqui? Quando ele coloca que a esposa precisa ser submissa e se sujeitar ao marido e abrir mão de algumas coisas pelo marido, ele logo já coloca o contraponto na visão do marido, que é aí que entra esse entendimento de Cristo amar a igreja, sacrificar pela igreja, que é de suma importância para que a gente entenda isso aqui. Veja bem, nós, maridos, precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Isso a gente já está careca de saber, né? Cristo morreu pela igreja, Cristo se sacrificou pela igreja. Então nós precisamos colocar a nossa esposa na posição de maior destaque, digamos assim, na nossa vida. Então primeiro a gente ama a Deus, depois a gente ama a nossa esposa, se sacrifica pela nossa esposa, depois vem filhos, ministério e uma série de coisas. E o que a gente vê muito, especialmente dentro da igreja? Maridos que às vezes valorizam mais um ministério do que a própria esposa, ou do que a própria família, os próprios filhos. Então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se o seu ministério está indo muito bem, mas a sua família não está, então abandone o seu ministério para dedicar-se à sua família, porque a sua família é o seu ministério mais importante. A sua família é o seu ministério que mais vai te dar trabalho. Paul Washer diz que o ministério mais complicado da vida dele, aquele que tira o sono dele, aquele que faz com que ele tenha que se sacrificar todos os dias, nunca foi ter sido um missionário no Peru, nunca foi ter feito viagens missionárias para evangelizar indígenas, com risco de morte iminente, inclusive, mas o ministério mais complexo da vida dele é a esposa dele e os filhos. Então, essa é a visão que Paulo quer nos trazer aqui. Que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas e nos sacrificarmos por nossas esposas diariamente. Incondicionalmente. O que isso significa? Significa que eu, como homem, como marido, eu tenho o chamado de viver pela minha esposa, de me sacrificar pela minha esposa, de amar a minha esposa, ela merecendo ou não, todos os dias da minha vida. Essa é a verdadeira decisão de amor. Agora, por que existe um equilíbrio gigantesco aqui? Porque uma esposa que se sujeita ao marido, que a ama e se sacrifica do jeito que Paulo está colocando aqui, é uma esposa que não vai estar em desvantagem de forma alguma. É um equilíbrio perfeito. O marido amando a esposa e a esposa o respeitando e se sujeitando, muitas vezes sim, à vontade do marido. Então é um ciclo que não fica capenga. O grande problema é quando esse ciclo está penso, né? Pode ser que ele esteja penso durante um tempo. Vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa passou a me respeitar quando ela conheceu verdadeiramente a Jesus. E ela passou a se sujeitar a mim quando ela conheceu verdadeiramente a Jesus. Só que o problema é que quando ela fez isso, eu ainda não conhecia Jesus. Então ela precisou me respeitar e se sujeitar a mim, mesmo quando eu ainda não estava amando ela do jeito que eu deveria amar. Mas ela fez isso, ela foi submissa a mim como um ato de fé. E é claro que graças a Deus pela misericórdia divina, o ato de fé dela foi honrado. Deus, através de todo esse contexto, se achegou a mim, o Espírito Santo entrou na minha vida. E eu percebi que o meu chamado era amar a minha esposa incondicionalmente. Então, o que Paulo está fazendo aqui é definindo papéis. Marido, seu papel é amar. O seu papel é morrer todos os dias pela sua esposa. Esposa, o seu papel é respeitar. Porque homens precisam de respeito como um combustível para viver. Espero que essa palavra tenha sido bênção na sua vida, como foi na minha e como é todos os dias quando eu medito nela. Deus te abençoe.